Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Adriano de Brito, primeiro secretário desta casa, a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José, Santa Catarina. Presidente Orvino Coelho de Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 25 dias do mês de maio do ano 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Orvino Coelho de Ávila, do PSD, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atendo-se ao livro de registro, foi constatado o quórum de instalação para a abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da ata da 31ª sessão ordinária, que ao término da leitura, esta foi posta em votação e aprovada por unanimidade, com a ressalva do vereador Adriano de Brito, quanto à filiação partidária do vereador Telmo Vieira, que pertence ao Partido Social Democrata PSD e não ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Dando continuidade aos trabalhos, o primeiro secretário realizou a leitura das matérias da presente sessão. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao vice-presidente que verificasse a existência de IDs inscritos para o uso da palavra no expediente, sendo informado dos nomes dos vereadores Chico Silvia, Adriano de Brito e Nerei Amaral. Na tribuna, o vereador Chico Silvia, do PT, iniciou sua fala fazendo reverência ao Instituto da Fidelidade Partidária e à dificuldade atual da classe política em manter-se adstrita aos seus efeitos. Disse que a mídia se restringe a falar mal do Partido dos Trabalhadores, o PT, mas, segundo o teólogo Leonardo Boff, nestes mais de 500 anos do Brasil, nunca houve um governo melhor para a sociedade como está sendo proporcionado pelo Partido dos Trabalhadores nesses últimos 12 anos do governo federal. Finaliza seu pronunciamento fazendo referência ao jornal Expresso Catarinense, que, criticando o Partido dos Trabalhadores, se esquece de fazer as mesmas ponderações quando se trata dos partidos aliados e de oposição. Franqueada a tribuna ao vereador Adriano de Brito, do PR, este fez referência à indicação do vereador Amaury Valdemar da Silva no que diz respeito à denúncia de pais de aluno quanto à oferta de drogas ilícitas em frente e nas dependências do Centro Educacional Municipal Interativo Floresta, reforçando o entendimento do orador na criação de um setor de combate às drogas no núcleo pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. Em a parte, o vereador Telmo Vieira, do PSDB, disse concordar com as palavras do vereador Adriano de Brito, mas suscita um debate mais amplo, qual seja as consequências do uso de droga e dos atos da violência no âmbito escolar. Retornando a palavra ao orador, este ressaltou o quão produtivo foram os trabalhos realizados durante toda a tarde daquela segunda-feira, onde as comissões permanentes, juntamente com os demais vereadores, puderam efetuar análise e ponderações com auxílio de técnicos da área sobre as proposições que versavam sobre o Plano Municipal da Infância e Adolescência, o PMIA, Código de Obras e Edificações e Programas de Parcelamento e Benefícios, o PPB. Esclareceu que a reunião conjunta com as comissões permanentes fora transferida de hoje para segunda-feira próxima e as reuniões serão realizadas no plenário desta Casa das Leis, como forma de ensejar o maior conhecimento dos trabalhos das comissões à comunidade josefense. Termina seu pronunciamento registrando sua indignação pela atitude da secretária de Segurança, Defesa Social e Trânsito em marcar uma audiência pública acerca do trânsito da Praia Comprida em pleno horário de sessão ordinária desta Casa das Leis, impedindo os vereadores a participar ativamente de tão importante debate. Na tribuna, o vereador Nerei Oswaldo Amaral, do PMDB, iniciou seu pronunciamento demonstrando sua alegria pelo advento do aniversário da sua mãe, a dona Maria Santa da Silva Amaral, que nesta data completava 95 anos de vida em plena atividade. Disse que em sua gestão, frente à presidência da Câmara Municipal, teve como procurador o senhor Luiz Carlos de Freitas Júnior, e este foi convidado para estar entre as 60 pessoas no mundo a realizar um curso em Genebra, a convite da Organização das Nações Unidas, ONU, e que, no entender do orador, faria jus a uma moção por parte da Câmara.
terminou seu pronunciamento registrando o resultado positivo das reuniões realizadas na tarde daquela segunda-feira, onde o diálogo prevaleceu, e agradeceu ao procurador do município, o Dr. Clóvis Renato Esquil, por sua contribuição aos trabalhos da Câmara Municipal. Esgotado o tempo do expediente, o senhor presidente deu início à ordem do dia, requerendo ao primeiro secretário a leitura do requerimento número 30 de 2015, de autoria do vereador Amauri Valdemar da Silva. Fim da leitura da proposição, esta foi posta em discussão. Na tribuna, o autor disse que sua proposição traduz na íntegra a reportagem veiculada no Jornal do Almoço sobre a medida compensatória ambiental realizada pela Fundação Municipal do Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável, ressaltando que a advogada representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina, OABSC, verificou suposta ilegalidade no ato praticado. Termina seu pronunciamento dizendo que as notícias que vêm a público devem ecoar na Câmara Municipal à espera de uma resposta do Poder Executivo que possa esclarecer o que realmente aconteceu, embasado na estrita legalidade. Na tribuna, o vereador Telmo Vieira, do PSDB, disse que desde 1999 o município de São José teve uma nova realidade no que tange a defesa do meio ambiente. Falou que houve avanços significativos, mas no transcorrer das administrações, matas ciliares e vegetações nativas foram devastadas, e termina seu pronunciamento asseverando que se alguém afirma que o município não precisa de muda de árvores, é não conhecer São José. Não havendo mais edis dispostos a discutir o requerimento, este foi posto em votação e aprovado por 2 votos favoráveis. Não havendo mais matérias a deliberar, o senhor presidente recorreu ao vice-presidente para verificar a existência de edis inscritos para uso da palavra na explicação pessoal, onde foi constatada a inscrição dos vereadores Cloni Capistrano, Telmo Vieira e Sanderson de Jesus. Na tribuna, o vereador Cloni, do PMDB, externou toda a sua indignação com a atitude da secretária de Segurança e Defesa Social em Trânsito em marcar uma audiência pública sobre o trânsito da Praia Comprida e em pleno horário de sessão ordinária dessa Casa das Leis, impedindo a participação efetiva de edis e podendo passar a imagem equivocada à comunidade que os vereadores não têm interesse no assunto. Voltou a ressaltar a necessidade do armamento da Guarda Municipal, exemplificando que neste fim de semana ocorreram 5 homicídios, sendo que 3 em menos de 6 horas. Diz que conhecia uma das vítimas pessoalmente, afirmando que irá propor moção de pesar a família. Termina seu pronunciamento asseverando que irá sugerir proposição a ser encaminhada ao Poder Executivo, requerendo a não realização de audiência pública em horário de sessão da Câmara Municipal, como forma de ensejar uma participação efetiva dos nobres vereadores nas questões da comunidade. Na tribuna, o vereador Telmo Vieira, PSDB, disse que o curso de Ciências da Religião obteve a nota 4, sendo que o máximo é 5, na avaliação feita pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, o CEE. Afirmou que a vitória do Centro Universitário Municipal de São José, o SJ, advém da excelência acadêmica derivada de professores qualificados e alunos comprometidos com o saber. Termina seu pronunciamento parabenizando ao SJ, mas ressaltando que a entidade apenas externará sua independência quando contar com sua sede própria, instituir a eleição para reitor, obtiver um percentual no orçamento e ser formada por servidores efetivos e sem intervenções políticas. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou em nome de Deus a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima, a se realizar no dia 27 de maio de 2015, em horário regimental. São José, 25 de maio de 2015, Orvino Coelho de Ávila, PSD, presidente, Nereu João do Amaral, PMDB, vice-presidente, Adriano de Brito, do PR, primeiro secretário, e Geraldo Schwenk, PT, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada. Solicito ainda ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura das matérias constantes da pauta da sessão de hoje. Sessão ordinária de 27 de maio de 2015. Correspondências recebidas. Ofício número 467 de 2015 do chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal ao presidente desta Casa, em resposta às indicações do
vereador Sanderson Messias Jesus. Ofício 150/2015 do secretário de Serviços Públicos ao presidente da Casa, convidando a todos para participar da segunda rodada de eventos comunitários e setorial do processo de elaboração do Plano Diretor Participativo de São José, conforme cronograma. Memorando número 4/2015 do vereador Sanderson Messias Jesus, ao presidente desta Casa, solicitando arquivamento do projeto de lei número 11/2015 de sua autoria. Ofício número 47/2015 do secretário da Receita, ao presidente desta Casa, em resposta à indicação do vereador Sanderson. Comunicado do Fundo Nacional de Defesa da Educação ao presidente desta Casa, informando a liberação de recurso financeiro. Mensagem 18/2015 da prefeita municipal ao presidente desta Casa, encaminhando projeto de lei complementar que altera o anexo 6º da lei complementar 14 de 13 de dezembro de 2004, que cria e transforma funções de confiança e dá outras providências para a leitura. Mensagem número 22/2015 da prefeita municipal ao presidente desta Casa, encaminhando projeto de lei complementar que estabelece no âmbito do município de São José o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias, de que trata a Lei Federal número 12994, de 17 de junho de 2014, para a leitura. Matéria do Executivo, projeto de lei complementar número 4/2015 da prefeita municipal, que altera o anexo 6º da lei complementar número 14, de 13 de dezembro de 2004, cria e transforma funções de confiança e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 5/2015 da prefeita municipal, que estabelece no âmbito do município de São José o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, de que trata a Lei Federal número 12.994, de 17 de junho de 2014. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinário 51/2015, de autoria do vereador Sanderson Messias Jesus, que declara de utilidade pública a associação da Escolinha de Craques da Colônia Santana, neste município. Projeto de lei ordinário número 52/2015, de autoria do vereador Adriano de Brito, que dispõe sobre a atividade de descarga de concreto e argamassa no âmbito do município de São José e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 53/2015, de autoria do vereador Adriano de Brito, que dispõe sobre o pagamento de seguro, garantia em obras públicas no município de São José e da outras providências. Emenda número 1 do projeto de lei ordinário número 48/2015, de autoria do vereador Ovino Coelho de Ávila, que modifica a redação da emenda e do caput do artigo 2º do projeto de lei número 48/2015, do projeto de lei 48/2015. Indicações do vereador Adriano de Brito ao secretário de Infraestrutura para que mande tapar buraco nas ruas Alverina Maria da Silva, em frente ao número 1834 do bairro Jardim Soimar, na rua Gentil Sandim, em frente ao número 26 e 28 no bairro Praia Comprida, na rua Arthur Mariano, em frente ao número 2503 do bairro Forquilhinhas, em toda a extensão da rua Liseu, no bairro Lisboa, no asfalto da rua Viana de Castro, esquina com a Avenida Lisboa, em toda a extensão da rua Cabo Verde, no bairro Lisboa, no asfalto da rua José da Costa Vaz, esquina com a Avenida Alcione de Souza Filho, bairro Praia Comprida. Ao secretário da Infraestrutura ainda, que mande recapear parte do asfalto da rua Antônio Jovita Duarte, entre 377 e 3.843, no bairro Forquilhinha. Ao secretário da Infraestrutura, solicitando que faça reparo em uma boca de lobo na rua Bragança, em frente ao número 315, no bairro Lisboa. Indicações do vereador Telmo ao secretário da Infraestrutura, que realize serviço de tapa-buraco nas ruas Eliseu de Bernardi, próximo às lojas Colombo, no bairro Campinas, na esquina da rua Coletor Irineu Comelli e na rua Alameda Flamboyant, no Centro Histórico, na rua José Fermínio de Novaes, em frente ao restaurante Raulinos, em Campinas, na rua José Gonzaga R. de Lima, em frente a 299, no Cobrasol, na rua Brasil Pinho, em frente ao número 146 no Cobrasol, na rua Homero de Miranda Gomes, em frente ao número 3.657 no Centro Histórico, que tape buraco no calçamento na rua João Batista Derner Neves, em frente ao número 151 em Campinas, que tape buraco nas ruas Gaspar Neves e na rua Dária Merise Queires, no Centro Histórico, na rua Frederico Afonso e na rua Assis Brasil, na Ponta de Baixo, na rua José Costa Vaz, com a Avenida Alcione de Souza Filho, na Praia Comprida, na rua Delemar José da Silva, em frente ao número 302, no Cobrasol, na rua Gentil Sandim, em frente ao número 163, na Praia Comprida, na rua Felipe Domingos, Petri, próximo ao 95, na Praia Comprida, ainda na rua Gentil Sandim, em frente ao número 197, na rua Felipe Domingos Petri, na Praia Comprida,
na rua José Emílio de Souza, em frente ao número 311, no bairro Floresta, na rua Ivo Reis Montenegro, em frente ao escritório da Pedrita, no bairro Floresta, na rua Manuel Eduardo Cardoso, em frente ao número 52, no bairro Bela Vista, nesta mesma rua, em frente ao número 6, no mesmo bairro, na rua Manuel Eduardo Cardoso, ainda em frente ao número 200, na rua Ivo Reis Montenegro, em frente ao residencial Floresta, no bairro Floresta, ao secretário de Infraestrutura sobre a necessidade de providenciar desobstrução de uma boca de lobo localizada na rua Rudolf Jacob Schaffer, em frente ao número 496, no bairro Bela Vista. Indicações da vereadora Sandra. Ao secretário da Infraestrutura que tape buraco e reperfilamento de lajota nas ruas Rua Pedro Bum, Jardim Cidade de Florianópolis, Rua Antônio Rogério Mann, no mesmo bairro. Asfaltamento na rua em torno da Intelbras, no distrito industrial neste município. A secretária de Defesa Social, que melhora a sinalização horizontal e vertical na rua Vereador Arthur Manuel Mariano, em Forquilhinha. Ao secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de Santa Catarina, para que realize estudo que viabilize a colocação de muretas na SC 281, próxima à entrada do Sertão do Maruim, neste município, ao comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina para que intensifique o policiamento e aumente o número de rondas no bairro Sertão do Maruim, neste município. A Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de Santa Catarina para que providencie melhor iluminação pública na SC 281 em toda a sua extensão. A Secretaria da Receita, Cadastro Imobiliário para que verifique e utilize nos bancos de dados o nome da servidão Hamilton de Lima Potecas. Secretária de Defesa Social e Trânsito para que providencie a colocação de taxões redutores de velocidade no cruzamento da Rua Coesa e da Rua Dom Pedro II, no Cobrasol. A secretária de Projetos Especiais solicitando reparo e melhorias urgentes à iluminação da Rua Augusto Salles Queires, no Cobrasol. Secretaria de Serviços Públicos, que notifica o proprietário da maior brevidade possível, solicitando que se efetue a limpeza do imóvel número 54 e na Rua Julieta Paulina Vieira, Sertão do Maruim, neste município. A secretária de Infraestrutura, que realiza limpeza e capina da Rua Julieta Paulina Vieira, no Sertão do Maruim. Ao menos o secretário que coloca na pautação recapeamento asfáltico da Rua Francisco Antônio da Silva, no Sertão do Maruim. Secretária de Segurança, solicita a instalação de redutores de velocidade em caráter de urgência na Rua Argentina, próximo ao Centro Educacional Conquista, em Potecas. Ao secretário de Segurança, solicita a colocação de placas indicativas com o nome de Rua da Servidão Hamilton Lima, em Potecas. Ao secretário da Infraestrutura, que realiza serviço de tapa-buraco na Rua Salvador de Bernardi, em Campinas. Ao gabinete da prefeita para que considere a possibilidade de alterar o nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, trazendo assim o tema da sustentabilidade para a pauta de ações governamentais de São José. A Fundação de Cultura e Turismo para que em conjunto com a Fundação de Esporte, avalie a possibilidade de implantar na Baía de São José a Escola de Remo, a exemplo de que hoje acontece na cidade vizinha de Florianópolis. A Fundação de Esporte para que coloque na pauta de atuação, planejamento da pasta e realização das ações que estimule a prática do esporte marítimo no município de São José. A Fundação de Cultura e Turismo para que avalie e realize, em conjunto com a Fundação de Esporte, o evento Volta Ciclista Cultural por São José, incluindo-a no calendário de eventos da cidade. Indicações do vereador Túlio. Ao secretário da Infraestrutura, solicitando que seja realizada a recuperação de pavimentação asfáltica na Rua Virgílio Domingo da Silva, esquina com a Marginal BR-101, no bairro Serraria. Ao secretário da Infraestrutura, solicitando que seja realizada em caráter de urgência a recuperação da pavimentação asfáltica da Rua Antônio Jovita Duarte, nas proximidades do número 269, situado no bairro Serraria. Secretária de Segurança, que seja estudada e realizada audiência pública para implantação no sentido único nas ruas Lídio Antônio Matos e José Aurino de Matos, conforme croquis em anexo, ambas situadas no bairro Cobrasol. Indicações do vereador Cloni. Ao secretário da Infraestrutura para que seja realizado o serviço tapa-buraco na Rua Santarém, localizado no bairro Lisboa. Indicações do vereador Sanderson. Ao secretário da Infraestrutura solicitando reparos no cruzamento das ruas Catarina Miller, bairro Areias, Rua Antônio Fraga, no bairro Areias. Também ao secretário de Estrutura solicitando limpeza e reparo da pavimentação no bueiro da Rua Independência, no bairro Areias. Solicita aí, no mesmo secretário, reparo na pavimentação asfáltica nas ruas Marcelo Antônio Reis, no bairro Areias. Solicita e também na Rua Sebastião Coutinho,
em Areias, na rua São Francisco de Assis, em Areias, na rua Aparecida Maria da Tan, em Areias, e ainda solicita ao secretário de Infraestrutura reparo e limpeza do bueiro da rua Inácio Pereira Alves, no bairro Areias. Indicações do vereador Wallace ao secretário municipal da Infraestrutura, reivindicando providências quanto ao reparo de buraco no asfalto na rua Léo Augusto da Silva com a rua Francisco João de Souza, bairro Serraria. Ao secretário municipal de Infraestrutura, reivindicando providências no que é necessidade de realizar o reparo também asfáltico na rua nas ruas Henrique Alvim Correia, no bairro Areias, na rua Álvaro Medeiros Santiago, no bairro Areias, reparo na lajota da rua Zigomar Georgina de Souza Silva, no bairro Areias, ainda de lajota na Milton Ferreira, também em Areias, e também de lajota na rua Augusto Jorge Brigman, em Areias. Ordem do dia, em discussão única. Requerimento número 31 de 2015, do vereador Wallace Avani de Souza, com fundamento no artigo 156, combinando com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer a Vossa Excelência o envio do expediente, Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para quem encaminha esta Casa Legislativa, cópia de todos os processos administrativos que deram origem ao processo licitatório, bem como os contratos firmados com a empresa Eurobac, Serviços Ambientais Limitada, ME, desde o ano de 2011 até a presente data, cujo objetivo é o fornecimento de iscas raticidas para serem distribuídas através de um serviço de iscagem, além da documentação comprobatória referente a todo o material, quantidade recebido da empresa e fornecido à população, bem como comprovante de todos os pagamentos realizados com a respectiva nota fiscal. Admissibilidade da emenda 001 do projeto de lei 45 de 2015 da mesa diretora, que altera a redação e acrescenta incisos 1, 2 e 3 ao artigo 45 do artigo 1º do projeto de lei número 45 de 2015. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente, ao projeto de lei 4 de 2015 do vereador Neri Oswaldo Amaral, que denomina de Douglas Adams via pública neste município. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente, ao projeto de lei número 10 de 2015 do vereador Orvino Coelho de Ávila, que denomina de Altevi Schmidt via pública no loteamento Nova São José 2, bairro Sertão do Maruim, no município de São José. Senhor presidente. Livre a palavra na hora do expediente. Eu solicito ao senhor vice-presidente nos informar quais os vereadores inscritos para a fala. Senhor presidente, vereador Neri Amaral por 2 minutos, vereador Amauri, vereador Telmo, vereador TT, vereador Sanderson e vereador Orvino. A palavra por 2 minutos, vereador Neri Amaral. Senhor presidente, mesmo com os 2 minutos, senhor mesa diretor, senhores vereadores, mas eu não podia deixar de falar alguma coisa que está me incomodando. Quero saber para que e por que o Congresso Nacional está perdendo tanto tempo com a reforma política. Pois se não está, e pelo andar da carruagem, não vai mudar absolutamente nada. Eu acho que o país perde, e perde muito. Perde um momento certo de mostrar para os nossos brasileiros que a intenção é de mudança, que o atual modelo é um modelo que já não funciona mais. Eu fico muito preocupado porque não importa as mudanças que tenha, mas que tenha alguma mudança. Não que vá mudar na sua totalidade, mas que mude alguma coisa do nosso sistema político que realmente não funciona. Ou já funcionou, ou não funciona mais. Acompanhei atentamente ontem as votações pela Câmara Federal. Olha, foi uma... Eu sou político e fiquei... Imagine que não é. Dos discursos que a gente ouviu, das barbaridades que a gente ouviu as pessoas falar, e realmente eu fico assim numa situação, porque eu sou favorável a mudanças, sou favorável à reforma política. Por que eu sou favorável? É porque precisa. Temos que mudar. Aí eu vi uma justificativa que só num país da Ásia que tem esse modelo. Meus amigos,
no mundo todo, o único país que tem votação eletrônica é o Brasil. E daí? E daí? Então, realmente, eu era obrigado a falar isso, eu fico muito, realmente, decepcionado e preocupado com essa atitude do nosso Congresso Nacional. Obrigado. Palavra pelo tempo regimental, vereadora Mauri Valdemar da Silva. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente. Presidente, agora é oficial. Ontem, na reunião do PMDB, que é toda a última terça-feira de cada mês, eu coloquei a minha insatisfação com o partido e, definitivamente, a minha saída do PMDB, oficialmente. O partido ainda vai discutir a situação, se pede meu mandato ou não, né, mas isso vai ser discutido com demais membros do partido e mais para frente vai acabar me colocando nessa situação. Mas definitivamente eu estou saindo do PMDB. Que momento vai ser? Daqui a pouco, mais um mês, 2 meses, sei lá. Mas saio do PMDB. Saio também, publicamente, digo que eu não sou mais candidato a vereador aqui em São José. Termino esse meu mandato, mas próximas eleições para vereador não serei mais. Presidente, isso é para falar um pouquinho de política, né? Já que o Neri emendou sobre o Congresso, nessa altura do campeonato. É bom que não se mexa nas regras mesmo, que a reforma não tenha nenhuma reforma política e continue assim. Deu um passo, discutiu, acho que foi bom por isso, mas continue assim. Né? E mais para frente a gente discute, agora está se aproximando de outubro, as definições de partidos, de filiações. Eu acho que acredito que isso só ia mutuar o processo político agora, que se pense bem antes, se planeje antes de qualquer reforma política. Presidente, o senhor é sabedor que nós temos 2 contas nessa casa ainda para ser julgadas de prefeitos municipais, tanto do prefeito Fernando Elias de 2008, como do prefeito de Djalma Berg de 2012. Não estou te afirmando que eles serão candidatos nas próximas eleições, né, mas poderiam ser, tanto de Djalma Berg como Fernando Elias, candidato a prefeito nas próximas eleições. Então, peço, presidente, que o senhor faça um cronograma de discussão dessas contas, porque isso é importante para o processo político, até para uma decisão, que isso tem que ocorrer nesse período até outubro, sem dúvida, né? Tudo tem que se decidir até outubro em relação de filiações. Então, peço ao presidente que faça um cronograma, que coloque isso na pauta e que a gente possa discutir o mais rápido possível as contas do prefeito Fernando Elias e de Djalma Berg, 2008 e 2012. Com o vereador Neri pediu uma parte, concedo, claro. Obrigado pela parte, vereador. Eu pedi uma parte porque eu faço parte da Comissão de Finanças, exatamente, eu estou acompanhando, e para justificar já e não deixar nada no ar. As contas do ex-prefeito Djalma Berg já vieram, já foi exalado os pareceres e hoje foi assinado pela Comissão de Finanças. Quanto à conta do prefeito Fernando Elias, ela voltou para o Tribunal de Contas, agora já está na casa, ela está com impasse, porque já tinha um parecer feito que faltava a assinatura de 2 membros da comissão. Então, já marquei para segunda-feira uma reunião com a Procuradoria para ver se o que a Procuradoria orienta. Ou faz outro parecer, ou que os membros da comissão, que eram da Comissão de Finanças, se manifestem. Okay? Vereador Neri, deixa bem claro que nenhum dos 2 ex-prefeitos estiveram falando comigo. Mas, a gente, como político, sabe do processo eleitoral, né? Acredito que a Câmara tem que tomar essa atitude o mais rápido possível e deixar tranquilo Fernando Elias e Djalma Berg com relação às eleições, com relação às próximas eleições. Aproveitando, falando de ex-prefeito, o Tribunal de Contas também acusou irregularidades nas contas de 3 prefeitos municipais, na qual, além de considerar irregulares, eles teriam que devolver recursos aos cofres públicos. São os prefeitos Germano João Vieira, Gervásio Silva e Dário Berger. Na sequência, Dário Berger teria que devolver, claro que tem um prazo para ele se defender, 30 dias, mas já foi exalado o parecer apontando essas irregularidades e devoluções de recursos aos cofres públicos. Dário Berger teria que devolver aos cofres públicos R$ 853 mil, mais 54 mil de multas e juros.
totalizando mais de R$900 mil. O prefeito Germano João Vieira teria que devolver R$300 mil. E o prefeito Gervásio Silva, deixa eu ver aqui se eu estou na sequência certa, acho que foi menos. Deixa eu ver, não, minto. O prefeito Germano João Vieira, em torno de R$1.332. E Gervásio Silva, R$300 mil. São os 3 prefeitos que foram acusados de irregularidade nas suas contas com relação a recolhimento do Previdência. Olha só. É isso. Isso foi o acordo pelos conselheiros do Tribunal de Contas por razões apresentadas pelo relator. É isso. Implantação de débitos, julgar irregularidades nas contas pertinentes à presente tomada de conta especial. Essa informação, temos que falar, né? Está acontecendo em São José, temos que falar sobre o assunto. Eu falei para o vereador e presidente Orvino que na segunda-feira eu ia convidá-los para a gente dar um mergulho na piscina do CAT. Até perguntei para o Orvino se ele usava sunga, né? Para a gente poder até conhecer a nova piscina e como está funcionando. Só que eu estou cancelando o convite aos vereadores para a gente dar um mergulho na piscina do CAT, porque ela foi realmente interditada pela Vigilância Sanitária. Olha só, a Prefeitura pediu para a Vigilância, expediu o alvará sanitário do CAT. E os fiscais foram, só que chegaram lá, a piscina do CAT tinha problema e ia até a cozinha. Olha só que relataram. Que o banheiro da piscina tinha sujeira, sem sabonete líquido, sem papel toalha, e sem estrados que evitam queda dos idosos, que falta o registro do pH e cloro da água. O Jornal Floripa já noticiou parte disso, mas falta registro de pH e cloro da água, cozinhas com carnes vencidas, gelatinas vencidas, formigas no depósito de alimentos, funcionários sem atestado médico e sem custo de manipulação de alimentos. Olha só. Então, criar, né, ter a ideia, criar, pô, excelente, mas temos que dar a manutenção correta e ter a fiscalização. Então, acabou sendo o quê? Interditada para a utilização da piscina do CAT e a cozinha também do CAT está interditada para a vigilância sanitária até que a Prefeitura coloque em ordem. E olha que daqui a pouco a Prefeitura vai lançar vacina contra a micose, ou como frieira, como vocês conhecem bem, né? Desse jeito. Presidente, essa informação, e a Prefeitura tem que ter mais respeito pelos idosos, né? E eu acho que tem que cuidar melhor do patrimônio público. Está tudo abandonado. E parece que o vereador me falou agora, o Chico, que também foi Zé Nitro, acho que foi uma escola, parece uma creche, que também já foi interditada para a vigilância sanitária. Olha só o estado que está a cidade. Vamos para frente. Presidente, eu que reclamei de Vossa Excelência, reclamei da vereadora Sandra e de outros vereadores, do próprio Neri Amaral, que fazem emendas no Código Tributário, na qual acredito que o vereador não deveria mexer em situações tributárias, né? Principalmente no Código Tributário, através de leis complementares. Mas eu vou dar a mão à palmatória e vou acabar fazendo sugerir uma emenda. Presidente, no Código Tributário, no seu artigo 233, na tabela 2, a Prefeitura, na época foi aprovada, e só agora a Prefeitura está cobrando imposto de até 20%, 30%, 20% em áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente são áreas que tu não pode construir nada, tu não pode utilizar para nada praticamente, apenas preservar. E sempre foi isenta de IPTU. A PP em São José sempre foi isenta de IPTU. Até como proprietário do imóvel, porque são áreas de particulares. Tu não pode fazer nenhum investimento, e não pode desmembrar, não pode lotear, não pode fazer praticamente nada, a não ser cuidar. Era o benefício, o mínimo benefício que o proprietário pode ter da prefeitura é ser isento de IPTU. Mas acabaram colocando isso no Código Tributário, cobrando 20% sobre o valor do IPTU. Olha só, né? Veio dar incentivo para o cara preservar essa área de preservação permanente. Não, começou a tarifar. Isso estava no Código Tributário, mas os prefeitos não cobravam isso. E agora a nossa prefeita resolveu cobrar. Então, aproveitando que no plano diretor da cidade, no seu artigo 200 do plano diretor da cidade, ele fala sobre a área de preservação permanente. E ela isenta. Olha só, o nosso plano diretor da cidade fala no seu artigo 200 que os terrenos ou glebas situados em APP
e ainda não edificados, sem construção, ficarão isentos de IPTU. Então, nós temos um Código Tributário que cobra 20% da população, está cobrando já 20%, e nós temos um plano diretor que diz que é isento. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma emenda para inserir o plano diretor dentro do Código Tributário, nessa tabela que está cobrando, mas colocando essa observação. Se as áreas APP não são edificadas, elas têm, serão passivas, não serão cobradas, serão isentas de IPTU. Então, essa é a minha sugestão, e espero que a Comissão de Finanças dessa casa aceite essa proposta no Código Tributário. É isso, presidente. Com a palavra o vereador Telmo Vieira, pelo tempo regimental. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras vereadoras, vereadores, munícipe que participam desta sessão, eu vou fazer um pupurri de assuntos hoje aqui, um mosaico de falas que eu gostaria de começar primeiro, agradecendo primeiro à imprensa que cobre essa casa pelas matérias veiculadas que trataram do assunto que eu relatei nessa tribuna. Todos os jornais que o fizeram, quero deixar o meu agradecimento, até porque precisamos dar publicidade aos fatos, já que nós estamos agora sem TV Câmara, né? E, ao mesmo tempo, eu quero relatar um acontecimento com um desses jornais, que agora há pouco o Fernando Damasio me relatou, e eu gostaria de fazer uma reflexão rápida. Ele colocou os jornais dele lá na entrada da prefeitura, e então logo ele saiu, eles mandaram recolher os jornais. Eu acho que isso é uma atitude que não cabe mais dentro de um espaço democrático, de um espaço público. Nós temos que estar preparados ao contraditório, né? Nós temos que saber receber as críticas e analisar as críticas de forma muito tranquila e dar a resposta que couber, né? Não é escondendo o jornal, cobrindo a notícia, que nós vamos resolver o problema do município de São José. Muitas vezes o cidadão nem precisa ler no jornal, foi ele o motivador da notícia. O jornal só coloca de forma organizada, de forma escrita, aquilo que ocorre. O cidadão já sabe o que está ocorrendo. Então, não é retirando os jornais que nós vamos resolver o problema do município. Muito pelo contrário. Cria-se mais uma polêmica e eu acho que nós temos que ter a decência de saber receber as críticas. Eu acho que nós somos maduros o suficiente para isso. Mas agradeço aqui os 3 jornais, agradeço a cobertura, eu acho que os jornais têm que reagir a esse tipo de coisa e se fazer valer do seu direito à publicidade, né? E deixar que o povo faça o contraditório, quem se sentir ofendido. Uma outra questão, o Neri, quem falou aqui sobre a reforma política foi o vereador Neri, né? Eu ontem assisti também o presidente da Câmara, felizmente, ele tentou dar um golpe naquela comissão que estava tratando da reforma política, colocou em votação e recebeu o troco, né? Porque acabou com toda a história, já matou na casca um projeto e um pedido da população. Foi um tiro que saiu pela culatra, né? Nós tivemos manifestações dia 13 e dia 15 de abril nas ruas do Brasil. O povo pedia reforma política e a gente viu como os deputados viraram as costas para essa reforma. Eu não quero entrar aqui no mérito se o assunto tratado ou aquilo que estava sendo proposto era o melhor ou não para o Brasil. O importante era discutir o assunto, era colocar. Se o distritão é bom, eu não considerava bom, porque acabaria com a questão dos partidos menores, criaria um outro tipo de política, mas era uma questão para ser discutida, ser trabalhada. E assim também o financiamento de campanha, daqui a pouco não vai chegar em outubro e nós não vamos ter reforma nenhuma política para o ano que vem, vai continuar tudo como antes, né? Então, é importante que a gente discuta isso também. Uma outra coisa que eu queria fazer e falar, e aqui, não sei se vocês assistiram no Jornal do Almoço de semana passada, mais uma questão, e eu estou fazendo essa crítica aqui, eu quero deixar bem claro, não é porque nós temos agora um vereador lá como secretário do Meio Ambiente, mas colocaram uma matéria referente ao lixão que está atrás do Forquilhão. E ainda há pouco conversava com o vereador Santos. É um absurdo, gente. Nós estamos retrocedendo no tempo e no espaço. Se nós olharmos com o nosso retrovisor lá para 1997, quando o Dário Berg assumia essa prefeitura, eu logo fui indicado como secretário do Meio Ambiente. A primeira questão que nós fizemos foi
normatizar, criar saídas. Na época, no Brasil, se lutava muito para acabar com o aterro sanitário, os lixões a céu aberto. Nós ganhamos um prêmio em São José porque nós retiramos do lixão crianças que estavam no lixão, que estavam vivendo no lixão. Aconteceu um seminário no Fórum de São José, criança no lixo nunca mais. São José foi o primeiro a fazer. E nós fizemos porque estávamos preocupados com aquela realidade. Depois daquilo, o município foi se aperfeiçoando, foi buscando saídas, nós tivemos um programa de coleta seletiva, o segundo, porque o Jaime Lerner lançou o primeiro em Curitiba com coleta de casa em casa, e nós lançamos o primeiro com coleta estacionária. Naquela época, a Secretaria do Meio Ambiente, nós fomos a Porto Alegre, no governo do PT, apresentar o projeto, nós fomos à Bahia, fomos no Espírito Santo, tudo levar aquilo que nós fazíamos em São José. E o próprio Jaime Lerner, na Olimpíadas de Inverno que ocorreu na Foz do Iguaçu, veio a São José, levou 15 contêineres como modelo para se colocar lá, porque era um modelo diferente. Então a gente vinha evoluindo na questão da coleta, do lixo, dos lixões, dos descartes e tal, e agora a gente percebe que a coisa voltou e de forma escandalosa, né? Com incêndio no local, com a proliferação de vetores, ratos e outras coisas, e, enfim, poluindo ali a margem do rio Forquilhas. Não dá mais para fazer isso. Eu acho que nós não podemos mais. O vereador Sandro quer uma parte? Conceda uma parte a Vossa Excelência. Vereador Telmo, obrigado pela parte. É bom lembrar, e o senhor já fez essa referência, o vereador Moacir assumiu faz um mês. Isso já é um problema antigo de São José, né? Sim, sim. Mas é um lugar realmente que precisa ser feita uma intervenção. Falar de descarte irregular de lixo numa esquina, num ponto de um loteamento, são coisas pontuais que não caem do céu, alguém jogou o lixo, né? Agora, daquela área atrás do Forquilhão, eu não conheço na Grande Florianópolis aquela situação. De fato, precisa um esforço do judiciário, desta casa, da prefeitura, para fazer, presidente, uma intervenção urgente lá, né? Tem que ser feito algo, porque desde venda de um pedacinho de terra, de mais uma casa de palafita, quanto ao lixo, que o senhor foi feliz em levantar isso, há pouco tempo foi matéria de jornal, antes ainda, que houve até incêndio lá, olha só o tamanho do problema que nós temos em São José. Teve incêndio no lixo, então não é pouco lixo, é muita coisa. Então precisa ser feito algo. O vereador elege esse assunto com prioridade, até porque é uma bandeira sua, o meio ambiente, eu sei disso, né? Mas precisa o município fazer algo urgente, porque nós estamos falando às margens do rio Forquilhas, o rio lá respira e respira bem. O vereador Clonis sabe disso, está lá a obra da ponte que vai ser inaugurada tão logo que o senhor foi secretário da regional, e sabe perfeitamente o que acontece quando o rio enche. E enche, leva todo o lixo e vai para onde? Vai parar no mar, vai parar na foz. Então, um problema realmente urgente que a cidade precisa tomar uma decisão. Obrigado pela parte. Hoje eu só fiz esse apontamento e agradeço o seu parte, porque nós precisamos aprofundar essa questão. O processo, na época, em 97, era de educação. Era mudar a nossa relação com o meio ambiente. Passar de uma relação de exploração para uma relação de convivência. Nós temos que saber conviver com o meio ambiente. Não é possível que, em pleno século XXI, nós temos que voltar, porque nós desaprendemos. Nós vimos um processo crescente de educação e agora parece que... E é importante que as políticas públicas sejam aplicadas, que os setores de fiscalização estejam presentes. Na época, eu me lembro muito bem que o Edio Vieira era secretário da Receita e de outros. Ele, com o seu grupo, estava em todo lugar, era uma cobrança sistemática. Então, quero deixar aqui esse pedido ao vereador Moacir, ao suplente. Eu sei que ele está lá exercendo um papel importante, eu sei que ele tem essa consciência, que ele intensifique essas ações, para que a gente possa sair das páginas dos jornais sempre com conotação negativa. E, por último, eu queria deixar uma sugestão de livro. Eu comecei a ler um livro agora. Todo mundo já leu, já estudou que os 3 princípios da Revolução Francesa eram a liberdade, igualdade e fraternidade. E por muito tempo, e isso foi construído, não foi da noite para o dia, não foi alguém que pensou e botou na bandeira, mas foi construído lá com os jacobinos, aquela época da Revolução. E durou toda a história, a liberdade e a igualdade, ela foi contextualizada, foi colocada. E o terceiro princípio, que é o da fraternidade, ele foi esquecido. E eu estou lendo um livro que é O Princípio Esquecido, Exigência, Recursos e Definições da Fraternidade na Política. Mas não é a fraternidade com cunho religioso, é uma fraternidade com uma visão política, de como trabalhar esse tema. E tem um grupo de estudiosos na Itália e na Europa estudando, e está chegando ao Brasil. Então, é um livro
não é muito fácil de ler, mas é um livro que nos coloca no contexto de uma nova reflexão, de fazermos políticas diferentes. Hoje a gente faz uma política de revanchismo, de disputa, né? Mas precisamos rever os nossos conceitos. E aqui eles trazem uma série de reflexões de como trabalhar a política sobre um novo viés e sobre uma luz diferente, que é a da fraternidade, não esquecendo da igualdade e da liberdade, que são 3 princípios fundamentais para se viver a democracia. Quero deixar depois, se os vereadores tiverem vontade, vou deixar aqui a biografia para que vocês possam adquirir ou eu mesmo empresto. Obrigado. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Wallace. Eu declino da fala, senhor presidente. Tendo declinado, com a palavra, o vereador Sanderson. Senhor presidente, demais vereadores, eu tinha um outro assunto, mas o vereador Telmo levantou um assunto pertinente, importante. Se fala tanto em mais para uma cidade, em mais obra, em mais vias, em mais ações, mas a cidade precisa funcionar, vereador Cloni. Ela precisa funcionar de maneira como... e nós precisamos oferecer serviço para as pessoas para que ela funcione. Eu digo isso porque me pergunto o que faz um cidadão que tem um móvel em casa e ele bota onde, vereadora Mari? O que faz um cidadão que tem um fogão em casa? Bom, isso não é um problema do município? Pode até não ser, no primeiro momento, se vire com o seu lixo quem tem ele. Em tese, porque ele tem que botar em algum lugar, então ele precisa de uma ação do governo urgente nisso. Eu faço uma relação, e vocês conhecem, os vereadores, ali em Itacurubi, atrás do cemitério de Itacurubi, onde tem, e na Costeira também tem um ecoponto, algo parecido, o vereador Telmo lembrou alguma coisa nesse sentido, mas algo maior, que o cara possa pegar o seu carro, possa pegar a sua madeira, seu resto de móveis, seu resto de lata, de ferro, entre outras questões, de resíduo, de lixo, e levem para esses depósitos. E isso Florianópolis tem hoje. E me parece que funciona muito bem. A gente cobra do cidadão, e nós fizemos alguma intervenção, o vereador Neri acompanhou e também fez junto, no Ana Clara, que o cara vai lá, abre o capô dele, joga o lixo fora, está errado? Está errado. Não pode fazer isso? Não. Vai ser multado, com certeza. Mas qual é a condição que a cidade dá para que se dê o destino para aquele lixo? Essa é a pergunta que a gente faz. Nós precisamos urgente pensar nessas coisas primárias, que não são grandes obras, são questões pontuais para funcionar a cidade como um todo. Dirigir, pegar o seu carro, está diante de um objeto em casa que precisa da destinação. Porque, vereador TT, você pega um fogão e bota ele na frente da tua casa, ele não te serve mais, você bota. O cidadão passa ali, daquele fogão vai sair os botões, vai sair isso, vai sair aquilo, porque aquilo serve para eles vender. O resto já vai para outra esquina. E aonde tem um lixo, onde é um convidado só. Eu tenho se eu puder ser prático, mas concedo uma parte. Serei rápido, vereador, obrigado pela parte. O assunto é bem mais complexo, como a gente está apenas fazendo um levantamento. Na segunda-feira foi feito um requerimento de minha autoria, vai ser discutido na próxima sessão na segunda, porque isso é um ponto que o senhor está falando que está acontecendo no município, como existem vários, no Ana Clara, na Avenida das Torres, enfim. Mas esse é um assunto muito importante para a cidade e que a cidade tem que tomar uma posição em relação a isso. E esse requerimento vai vir de encontro a que a gente possa fazer essa discussão nessa casa. Mas obrigado pela parte. Resíduos da construção civil, todo mundo está construindo, tem que destinar quem constrói, perfeito, mas tem que dar o local para a pessoa destinar, nem que ela tenha que pagar por isso, mas precisa ser evoluído nesse sentido. As questões ambientais são muito presentes e muito cobradas, e para você hoje regularizar uma situação dessa é muito complexo, mas tem que se dar prioridade para isso. Mas eu nem quero entrar nessa questão maior, macro, desse lixo da construção civil. Eu quero falar do cidadão no dia a dia, aquele da residência que precisa da destinação. É esse lixinho aqui, lá, que faz esse montão, que hoje está virando atrás do forquilhão esse grande depósito, vereadora Mari. É muito feio, aquilo é doença, aquilo é uma série de problemas para a cidade, que vai ter custo também para a prefeitura, vai ter custo para o cofre, enfim, para o dinheiro do cidadão.
Então precisa ser feito algo para destinar. Bom, quero lembrar também que tem a coleta do lixo reciclável, mas ela é uma coleta não é domiciliar, mas ela é reciclável domiciliar, porque é uma lâmpada, algo pequeno, até porque isso tem peso também, senão eles não levam, se acima de um peso o caminhão já não leva também essa questão. É o papelão, é o jornal, entre outros lixos recicláveis. Então, por isso que eu observo que a cidade precisa ter esse olhar, a cidade precisa pensar que ela precisa funcionar, né? Pensar em que o cidadão, bom, a gente cobra, a gente multa, a gente denuncia, mas nós damos condições para o cidadão levar o seu lixo, né? Domiciliar, reciclável está sendo feito, vereador Geraldo, mas esse lixo que tem em casa, que tem mesmo, né? Está aí a questão da dengue, está aí a questão de outras doenças que se tem. Bom, a questão do pneu, me parece, até onde eu sei, que é algo já resolvido na cidade. Na rua, aqui em Barreiros, no bairro Ipiranga, tem lá um ecoponto e isso funciona muito bem, a questão do pneu. E que é um trabalho grande, eu já vi uma quantidade considerável. O vereador Lédio Coelho passou por esta casa, na oportunidade eu também era vereador, e fizemos uma lei que se chama Destino Certo, aprovada por todos os colegas, e que eu não vejo mais, e eu acompanhava naquela oportunidade, coincidiu que eu fui secretário de obras, e lá na secretaria firmamos alguns convênios com algumas entidades que trabalham com madeira, que trabalham com ferro, que trabalham com vidro, se colocou as caçambas estacionárias, vereador Telmo, e ali se fez o processo de triagem. Então, se começou assim, na cidade, com o pessoal da Cidade Limpa, começou a se observar que nas valas, nos córregos, nos rios, não se tinha mais o depósito de ferro. Por quê? Porque era engraçado, quando você passava no Bela Vista, em Areias, e comunicava a comunidade, na frente das casas lá ia fogão, geladeira, móveis. Então aquilo começou a ter uma agenda e começou a se encaminhar esse lixo, que é o lixo que o senhor está falando. Pode ver, pode ir atrás de Forquilhão, que tem vários fogões, geladeiras, móveis, que não tem onde ser colocado, né? Então tem que ser dado uma olhada. E olha que essa lei não inventou a roda, presidente. É algo muito simples. É algo com 10 homens e 2 caminhões, mas é algo sistemático. Tem que acontecer sistematicamente. Tem que ter uma agenda, tem que estar inserido na cidade. Como tem a coleta, que o cidadão sabe, que no Cobrasol passa todos os dias, que lá na outra região passa 3 dias, no outro passa 2 dias, que passa à noite, que passa de manhã, o destino certo também tem que ter essa frente. É aquela velha história, a gente tem lei na cidade que às vezes elas têm uma demanda maior em alguns momentos, depois elas desaceleram, né? Depois ela volta à tona de novo. Não deveria ser assim, lei é para ser cumprida e para ser aplicada, mas a gente vê que há uma dificuldade nesse sentido. Eu não estou vendo... Concedo uma parte, vereador Geraldo. Obrigado pela parte. Eu acho que esse assunto é importante, é pertinente. Tem as ações locais, que de fato diminuíram. Mas tem uma lei de resíduos sólidos que quem teve a paciência de ler a lei, a sua execução, não é só a questão do poder público, mas quem lucra com isso também tem sua responsabilidade, que na verdade é a questão do retorno. Você veja, citaram aí fogões, pneus, e eu vou mais longe, os lixos radioativos, com várias substâncias, e a lei prevê de que quem vende tem que estar vinculado com o seu retorno. Então, mais do que o recolhimento, nós temos que fazer quem lucra com a venda ter a responsabilidade ambiental e social também com o meio ambiente. Então, leiam, só ler e fazer executar a lei dos resíduos sólidos, que já está vigente no Brasil, resolveríamos grande parte da questão do meio ambiente no Brasil. E isso não exime de nós fazermos nossa parte na nossa cidade. Obrigado pela parte. O vereador Geraldo foi muito feliz na observação. Eu não me lembro o nome técnico, mas tem alguma coisa com reversível, algo nesse... É isso, E é algo que, quem dera São José chegar nesse estado, a sociedade chegar nesse estado, e é o que nós esperamos, é o que o senhor, alguém tem que começar, de fato.
Mas o mínimo do mínimo seria, então, se colocar na condição. Bom, a gente tem hoje um problema na cidade, nós temos hoje que dar condição para o cidadão poder destinar o seu lixo, não pesado, mas o lixo inservível, né, o lixo, vereador Mauri, que não tem uma destinação para ele. A verdade é essa, não tem. Ah, não é compromisso do município, mas ele vai para dentro da cidade. Né? Essa é a verdade. Tudo bem, de levar então não é o compromisso, mas é o teu local para receber, acredito que seja. Né? Então é nesse sentido que a gente observa, parabenizo o vereador Eterno por ter feito esse encaminhamento, acredito que merece inclusive uma indicação contundente para a próxima sessão, assinada por todos os vereadores com relação à questão do forquilhão. Terminado o prazo destinado às falas, passamos à ordem do dia. E eu aproveito a oportunidade para solicitar ao vereador Neri que assuma os trabalhos da sua presidência por um compromisso anteriormente da casa. Em discussão única, o requerimento 031, de autoria do vereador Wallace Avani de Souza, que eu peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 031/2015, cumprimentando cordialmente, veio por meio deste, com fundamento no artigo 156, combinando com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer a Vossa Excelência o envio do expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que encaminhe a esta Casa Legislativa cópia de todos os processos administrativos que deram origem aos processos licitatórios, bem como aos contratos firmados com a empresa Eurobac Serviços Ambientais Limitada, ME, desde o ano de 2011 até a presente data, cujo objetivo é o fornecimento de iscas raticidas para serem distribuídas através do serviço de iscagem, além da documentação comprobatória referente a todo o material, quantidade recebido da empresa e fornecido à população, bem como comprovante de todos os pagamentos realizados pela respectiva nota fiscal. Justificativa. Excelência, o presente requerimento visa fiscalizar os atos do Poder Executivo na medida em que solicita as informações apontadas, exercendo assim as prerrogativas da função de vereador. Sala das Sessões, em 20 de maio de 2015, o Wallace Avanir de Souza, vereador do PDT. Senhor presidente. Em discussão, com a palavra o autor. Senhor presidente, mesa diretora, vereadora, vereadores, munícipes que nos assistem aqui em plenário, um abraço especial ao Bastos, diretor da Casan aqui de São José, um grande parceiro, um exemplo de cidadão, homem público que atende a comunidade em todas as horas, seu Valdir, grande parceiro também da comunidade lá da Serraria, foi vereador também já na cidade de Natal. Um abraço especial a toda a imprensa. Bem, o requerimento já diz tudo, né, que todos sabem do noticiário que corre na cidade em relação a esse pregão que aconteceu, esse processo administrativo que deu origem a esse valor enorme de 530 mil em compra de iscas de rato, né, de produtos para a vigilância sanitária. Esse processo foi agora em 2015, porém o pregão já é de 2014, pregão presencial, com a empresa Eurobac. Eu tive o cuidado de pedir já desde 2011, até para não dizer que é uma marcação durante essa gestão, até para saber um comparativo com a outra, para saber realmente o valor referente a um outro. Saiu no Diário Oficial no dia 14/5, esse contrato de 530 mil por um ano. Aí eu consegui aqui o termo de referência, que a quantidade que pediram, que não estava ali no Diário Oficial, são 250 mil unidades de isca de rato. Porém, aqui também diz que com 2 equipes. Agora, que equipes são essas? Para encaminhar, para ir lá colocar nos locais, enfim.
A quantidade foi 250 mil, bem que a descrição diz aqui com 2 equipes. Então, esse requerimento pede toda a informação, isso vai explicar, vai nortear a gente para saber de que forma as equipes atuam, de que forma essas iscas são armazenadas, de que forma são aplicadas. Só que a gente tem que ter essa informação como vereador. Eu me baseei também aqui em buscar em Florianópolis. Florianópolis aqui com 675 quilômetros quadrados, fez também um processo licitatório e adquiriu 120 mil para um ano. O preço obtido foi de 0,37 centavos, que dividindo aquele valor de 530 mil pelos 250 mil não dá esse valor. Então, Florianópolis conseguiu adquirir por 37 centavos. Biguaçu fez um pregão também de R$ 8.302 mês, que daria, vezes 12, 99.633, longe de 530 mil. E, com isso, também coloquei outro requerimento, provavelmente vai ser protocolado amanhã, vai ser lido na segunda-feira, referente às outras notícias que aconteceram. Porque no dia 14, que foi a publicação desse de 530 mil, no dia 20 apareceu outra publicação de 344 mil com a mesma empresa para fazer a desratização da Secretaria de Saúde. Depois, no dia 26 do mesmo mês, em menos de 15 dias, um valor de R$ 859.405 para fazer desratização nas unidades da rede municipal de ensino. Somando esses contratos em menos de 15 dias, a Prefeitura está investindo mais ou menos nisso R$ 1.736.405. Então é um valor extremamente fora da realidade. Então gostaria que pedir o voto favorável a todos os vereadores. É um assunto extremamente de importância para essa casa saber essa informação, porque isso é o nosso papel, fiscalizar, comprovar, e nada mais justo pedir as informações corretas, que se não tem nada a esconder, não tem um problema algum para mandar essas informações para essa casa. Peço voto favorável a todos os vereadores. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Amaury. Presidente, eu vou apenas complementar as informações do vereador TT, do Wallace, porque no ano passado eu fiz um requerimento que tinha a intenção de verificar por que a Prefeitura gastou menos, né? Aí acaba a Prefeitura esse ano extrapolando o gasto com essa empresa. O requerimento foi feito ano passado, foi em agosto de 2014. E naquela até fiquei surpreso porque a Câmara rejeitou o requerimento. E a Prefeitura tinha empenhado e gasto com a Aerobac, Serviços Ambientais Limitado, microempresa, R$ 142 mil. Em contrapartida, o senhor pediu desde 2011, né? Em 2011 a Prefeitura gastou 316 mil. Administração Dário Berger, R$ 316 mil foi empenhado. E aqui falava em 200 mil unidades. Da mesmo serviço, só que a Prefeitura está utilizando uma isca que são parafinados, como é que fala aqui? Parafinados. É um pesticida utilizado como raticida. Mas são blocos parafinados, aquele azulzinho, vocês já viram utilizar isso pela Vigilância Sanitária de São José. É o mais barato do mercado, é o mais em conta do mercado. Eu também fiz algumas pesquisas também, encontramos a mais cara, que praticamente uma isca dessa, uma pedrinha dessa, ela corresponde a 5 dessa que a Prefeitura utiliza, que é da Bayer, da Rodilon, da Bayer, que é a melhor isca que tem. Se fosse comprar só essas iscas pela Bayer, que é a mais cara que tem, esse valor daria 660 mil unidades. Então a Prefeitura está pagando está comprando 200 unidades, já 300 mil agora, né? 250 mil? E a Prefeitura, a administração anterior, comprou 200 mil. O que está fora da realidade é esse trabalho de iscagem. O que eles fazem com essa isca?
vereadores e público assistindo, eles pegam a pedrinha de parafina, essa da isca, colocam um aramezinho, um arame meio de cobre, fininho, que é baratinho, tu compra por R$100, tu compra uma tonelada. E mais um pedaço de madeira, que seria, né, trançado nessas iscas e colocado nas bocas de lobo. Olha só. Então, isso não tem como dar 3 vezes mais o valor, 3 vezes menos, 4, sei lá, 3 vezes mais o valor para essa escagem. Olha, mesmo se fosse colocar em todos os lugares, bocas de lobo, mesmo assim, olha, mesmo se for 250 mil, cara, é quase um rato por habitante, cara, olha só, se for para os cálculos deles, porque para o nosso cálculo aí, né, dá muito mais, dá 3 ratos por habitante. Olha, gente, não pode ter tanto rato assim na cidade, não tem como ter, não tem como, é impossível, cara, impossível. E olha que eles começaram a falar na Câmara, já começaram outras pessoas a investigarem, e viram a capacidade de produção dessa empresa, né, que na verdade é um representante, né, pelo endereço que mostraram nas fotos da internet, nas redes sociais. E essa empresa, ela presta serviço para vários, até para o Estado também. E olha que ela já teve problema em 2012, ela chegou a ser impedida de licitar e contratar com a União, em 2012. Isso está na internet, está fácil de pesquisar, como fala a promotora Márcia Guiarães, né? Hoje tu consegue tudo na internet, vai no Google e tu consegue tudo. Palavras da promotora na época ela esteve aqui. Então ele pesquisa até a gente, né? Só botar a Maurício Projeto lá, aparece um monte de coisa, né, Sanderson? Bota Sanderson, parece um monte de coisas boas, tu falando coisas ruins, coisas boas, né, Sanderson? Mas aparece tudo. Então essa empresa tem até problema de licitar. E ela continua ainda licitando e cada vez mais, né? E me surpreendeu quando o senhor falou que tem mais contratos com a Aerobac, né? Desatização da Secretaria de Educação. Olha só. Interessante, quando é contrato pequenininho, a Aerobac não faz. Pergunta para a Fundação de Cultura quem que fez ali a detetização da Fundação de Cultura. Não foi a Aerobac, porque é coisa pequenininha, para gastar 2, 3 mil reais, 4 mil, aí a Aerobac não participa quando o contrato é grande. Mas é muito suspeito isso, né? É muito suspeito. Não pode aumentar tanto assim, de um dia para o outro, de um ano para o outro. E assim, a gente não conhece tudo, a gente acaba pesquisando a situação. Olha aqui, não é só colocar, Mari, não é só colocar isca na boca do lobo, não. Na caixa pluvial, não é só isso. Em rios e córregos e locais que tem a proliferação. Tem que ter um monitoramento. Os caras estão explicando para mim, então não é só chegar e comprar e chegar ali e colocar no... Não, tem que monitorar, para saber se ali tem ou não tem, porque senão vai ter que colocar mais isso naquele local. Ou, de repente, não colocar naquele local, porque não houve a incidência de ratos naquela região. Pô, a gente não vê isso, sinceramente, eu não vejo isso na cidade. Não vejo passar na rua uma empresa credenciada, né, sei lá, uma pessoa uniformizada, sei lá, com proteção, colocando isso na rua. Eu não vejo isso, eu não vi esse tempo todo que eu estou como vereador em São José, e até como morador, né, eu nunca vi uma empresa fazer um trabalho desse de colocar e ficar monitorando. Às vezes que eu precisei, vereador Neri, eu tive que pedir para a vigilância sanitária, para os fiscais, pegar lá a vigilância e entregar para o morador colocar. E eu nunca vi fazer isso. A escagem é só preparar o material, então é muito caro. Se é só para colocar o aramezinho e um pedacinho de pau, de madeira de pinos, então é muito caro. Entendeu? Porque eu acho que isso aí não está incluída a colocação. Porque eu nunca vi ninguém trabalha nesse sentido, né? Wallace, pedi uma parte, concedo, Wallace. Serei rápido, vereador. Não, o contrato de 859.405 foi publicado agora, dia 26, ontem. E referente ao que o senhor está falando, a colocação, enfim, o trabalho que é feito, depois da matéria ter sido divulgada, enfim, da nossa cobrança aqui nessa casa, há relatos de professores que trabalham na rede, que até parece que é 1 ou 2 pessoas, que em 5 minutos eles dão conta de retetizar o colégio inteiro. Quer dizer, de que forma que eles fazem tão rápido, talvez seja o treinamento, mas coisas de menos de 5 minutos eles conseguem deixar um colégio já desratizado. Então tem que ser investigado. Eu consultei o vereador Santos, claro, com certeza. Obrigado, vereador Maurim. Eu, observando o texto aqui do requerimento, eu vejo que ele vai nos trazer vários papéis, várias informações, mas ele, vereador TT, ao meu ver,
não foi solicitado aqui o plano de aplicação, porque acredito que precisaria ser juntado aqui aonde está sendo instalado, aonde está sendo colocadas essas iscas, porque você vai conseguir fazer uma dimensão, né? Acredito que um técnico consiga fazer isso, olhando para esse plano de aplicação, porque nós sabemos que em São José nós temos 5 rios estruturantes, me parece que é isso, né? Não tem mais que 30 córregos, então temos 40, 60 unidades escolares, então tem que saber, e não está sendo pedido aqui o plano de aplicação. Se a ideia é saber a finalidade, a destinação, precisaria ser colocado no texto. Porque senão nós vamos... exatamente. Não, tudo bem, só é uma contribuição na minha fala. Se tivesse, acredito que seria mais orientativo para os vereadores. Até entendo, Sanderson, mas vamos aprovar do jeito que está mesmo, né? Se a gente precisar mais informações, a gente acaba complementando, até pedir informações. Mas é suspeito, é muito suspeito isso. O contrato foi 516 mil, 530 mil. Pô, de 300 no ano, 160 no outro, foi para 500. Agora é muito dinheiro para tanto rato na cidade. É para ser brincadeira, né? Mas é nosso dinheiro, é dinheiro da população, é dinheiro público, a gente tem que fiscalizar. Mas é rato demais, gente. E olha que eu consultei algumas empresas, municípios com 250 mil habitantes, o custo para fazer esse trabalho, separando os órgãos públicos, que está a ser separado. Porque esse custo é só para as vias públicas, né? Só para a parte territorial, não para os órgãos públicos, que a gente já tem um outro trabalho, um outro contrato feito. Vereador Cloni, 80 mil reais a empresa faz para cidades com 250 mil habitantes, utilizando a melhor isca. Nós estamos gastando 530 mil reais, fora os outros contratos, né? É muito suspeito, acho que a Câmara tem que dar essa resposta e a gente aprovar esse requerimento, fiscalizar e olhe, vai sobrar rato, pode ter certeza disso. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Cloni. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras que encontram-se nesta casa na noite de hoje, a imprensa que se faz presente, os munícipes, o qual eu cumprimento na pessoa do nosso companheiro de partido, o Blasco, que está aqui presente, aqui, o Basto da Casan. Acompanhei atentamente e também pude discutir também com o vereador Wallace, conhecido carinhosamente por TT, essa questão referente ao seu requerimento, que hoje ocupa as mídias impressas dos jornais do nosso município, que ocupa as redes sociais, presidente. E eu gostaria, até de forma reflexiva, se nós fizermos uma retrospectiva na imprensa e nas redes sociais, a gente só tem ouvido e só tem lido notícias negativas do nosso município. É problema com segurança, é problema com licitações, operações e, mais uma vez, problemas que se apresentam. E olhando a questão das publicações no Diário Oficial do Município, vereador Wallace e vereador Amauri e demais que se encontram, não é só a população que está assustada não, vereador Adriano. Eu também me encontro bastante preocupado com essa situação, pois o volume destinado à desratização é uma coisa impressionante. Os contratos foram feitos através do contrato 065/2015, no valor de 530 mil no dia 14 de maio. No dia 20 de maio,
Teve outro valor aqui contratado, que foi de R$ 344 mil, através do contrato 068/2015, incluindo desratização das unidades da Secretaria Municipal de Saúde. E, por fim, uma ata de registro de preço 039/2015, publicada na terça-feira, dia 26, ontem, no valor de R$ 859.405, que prevê, entre outros serviços, a desratização das unidades da rede municipal de ensino. Então, pelo que eu entendi aqui, nós temos a desratização da cidade, é uma coisa. Aí fizeram um novo processo licitatório para desratizar as unidades de saúde. E não contente, o Poder Executivo fez mais uma licitação para desratizar as unidades de ensino. Olha, alguma coisa está errada aqui. Porque não é possível. Para fazer a desratização da cidade inteira, vereador Amaury, foi 530 mil. Olha, que para promover a desratização da cidade inteira já foi um valor, se eu não vou dizer absurdo, considerável. E para fazer a desratização somente das unidades de ensino, aí não está a cidade. É só as unidades de ensino. 859 mil. Quer dizer, é quase 2 vezes mais caro de desratizar só as unidades de ensino do que a cidade. Eu quero que vocês, se encontrar essa fórmula, me expliquem. Aí nós temos na saúde 344 mil para as unidades da saúde. Então, eu estou preocupado porque esses contratos somados, vereador Wallace, deu R$ 1.733.405 só em desratização. E aí, é por isso que a UPA não abriu. Porque o dinheiro que ia ser empregado na UPA estão usando para os ratos. Então é preferível gastar com ratos na cidade do que com as pessoas. Olha, eu a cada dia que passo, eu me surpreendo cada vez mais com a inteligência desses gestores do município de São José. Porque das duas, uma. Ou eles estão menosprezando nós, vereadores, aqui na Câmara, e a sociedade josefense, ou é uma coisa assim que não tem nem lógica, não tem explicação. Como é que você promove a desratização de uma cidade com 530 mil? E só para as unidades de saúde é 859 mil. Da educação. E na saúde é 344 mil. Olha, é preocupante. Os requerimentos, vereador TT, infelizmente, eu falei dessa tribuna aqui, que os requerimentos não são respondidos da forma que a gente encaminha. O governo adotou outra atitude, porque até o ano passado, como o vereador Amaury colocou aqui, os requerimentos eram barrados aqui pela maioria do governo, e que agora eles estão deixando passar os requerimentos. Esperam o tempo passar, aí as coisas acabam se ajustando pelo esquecimento, ou até mesmo porque vai surgindo outras demandas na cidade, porque são demandas e demandas que vêm acontecendo. E acaba o assunto sendo adormecido. Eu acho que essa Câmara tem que tomar, acho não, estou usando uma expressão errada, penso que essa Câmara, vereador Amaury, tem que tomar uma posição enérgica com relação a esse governo. Já está na hora de nós partirmos para outro expediente que não requerimentos. Está na hora. Está na hora. Ver os vereadores aqui que estão olhando, a gente que está fiscalizando, a gente que está preocupados. Eu me encontro bastante preocupado. E o pior de tudo, presidente, o pior de tudo é que quando a gente está na rua, presidente, o pessoal ainda tira sarro da Câmara. Pergunta o que nós estamos fazendo aqui que não estamos fiscalizando o governo. E eu sempre digo que a minha parte, eu falo por mim, a minha parte de vereador estou fazendo.
estou apresentando os requerimentos, estou cobrando da tribuna, estou colocando. Agora, sozinho, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu vou aguardar, TT, a sua resposta, porque o último requerimento que eu pedi, eles mandaram um xerox da sua resposta. A falta de sensibilidade que eu coloquei aqui. E eu vou partir para outro caminho. E se for necessário abrir até uma CPI para investigar essa situação, eu vou dar iniciativa. E vou procurar gabinete por gabinete de vereador aqui nesta casa. Se a informação que vier não for satisfatória. Para que a gente possa, e eu vou bater na porta de cada um dos senhores. E se eu não conseguir recolher as assinaturas necessárias, eu vou colocar na imprensa aqueles que assinaram. Posso até não ter êxito no pedido, aqui dentro do parlamento. Mas que a população vai saber que uma parte do parlamento está preocupado com a cidade. Que parte do parlamento e dos vereadores se preocupa com a população. Agora, desistiram dos 3.600.000 da UPA, mais 1.700.000 para contratar uma empresa para fazer de ratização? Tem. Até quando, senhores vereadores? Vereador Geraldo? Até quando nós vamos fazer de conta? Porque isso é um absurdo. Isso é um desrespeito com o Poder Legislativo. E hoje, com as fiscalizações, outros grupos estão analisando também, estão olhando. A população está mais vigilante. E realmente é preocupante. É preocupante por demais. E eu vou aguardar, vereador TT, sua resposta, para ver se essa resposta ela vem a contento. Vamos ver se o governo vai realmente explicar isso de forma correta. E eu quero dizer aqui, ô vereador Chico Silveira, que nós temos a obrigação, até por termos uma postura independente nesse parlamento, de apurar. E se tiver correto, nós vamos apresentar para a população o que foi chegado ao fim desse procedimento. Agora, nós não podemos ficar, vereador Amaury, silente, fazer que nada está acontecendo. Porque não é possível 1.733.000 em derratização e limpeza de caixa. Eu deixo a pergunta no ar. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam? Permaneça como estão. Está aprovado com o vereador Cloni? Com unanimidade dos vereadores presentes. Em discussão única, a admissibilidade da emenda 001 do projeto Lei 45/2015 da mesa diretora que altera a redação e acrescenta o inciso 1, 2 e 3 do artigo 45 do artigo 1º do projeto Lei 045. Lembro aos senhores vereadores que é somente a admissibilidade da emenda. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 45 de 2015. Altera a redação e acrescenta incisos 1, 2 e 3 ao parágrafo 4º do artigo 45 do artigo 1º do projeto de lei número 045 de 2015. Artigo 1º. Altera a redação, acrescenta incisos 1, 2, 3 e parágrafo 4º ao artigo 45 do projeto de lei 45 de 2015, que passa a vigorar Artigo 45, redação original. Parágrafo 4º. A gratificação pela participação em comissões de grupos de trabalho corresponderá aos seguintes percentuais sobre o nível inicial do cargo pertencente ao grupo atividade de nível superior, a ANS. Item 1. Grupo de trabalho 19,94%. 2. Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro, 26,59%. 3. Membros da Comissão Permanente de Licitação e equipe de apoio do pregoeiro,
19,94%. Artigo 2º, esta emenda entra em vigor na data de aprovação, passando a integrar o projeto de lei número 45 de 2015. Justificativa. A emenda apresentada tem por finalidade adequar os percentuais aos valores recebidos atualmente a título de gratificação pelos servidores desta Casa. Sala das Sessões, 25 de maio de 2015, Orvino Coelho de Ávila, presidente, Nerejo do Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Em discussão? Não havendo que queira discutir, em votação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. A admissibilidade da emenda está aprovada por unanimidade, senhores vereadores presentes. Não, aqui nós temos 2 projetos. Nome de rua. Hein? São 2 projetos. Um de autoria do vereador Neri Amaral. Um de autoria de minha autoria. E o outro projeto de autoria do vereador Orvino Coelho de Ávila. Certo? Diante disso, eu coloco em deliberação a retirada dos 2 projetos para que venha na próxima, da pauta da próxima sessão. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Retirado os 2 projetos de pauta. Passamos, como não há mais matérias da ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Senhor segundo secretário, pergunto se há vereadores inscritos. Vereadores Sanderson e vereador Neri. Qual a palavra, vereador Sanderson? Senhor presidente, eu declino da fala. Declinando a fala ao vereador Sanderson, eu também declino da fala. E declino da fala. E como não há mais vereadores inscritos, em nome de Deus, encerra a presente sessão, convocando uma próxima para segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todas as senhoras e boa noite a todos os senhores.